Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema a ser trabalhado hoje é ciclo trigonométrico orientado. Para isso, acompanhe o nosso material, façam as suas anotações e, posteriormente, faça a sua consulta na plataforma Eduque para realizar as atividades complementares. Então agora, acompanhe comigo o nosso material sobre a aula de hoje. Então olha só pessoal, vocês estão vendo aí na sua telinha uma imagem de um túnel, mas o que tem a ver o túnel com a nossa aula de matemática hoje? Então olha só, para a construção de um túnel é necessário alguns recursos matemáticos para que seja construído esse monumento. Por exemplo, um engenheiro, ao realizar a projeção da engenharia em relação à construção da ponte e nesse caso, de um túnel atravessando uma montanha, é necessário alguns recursos matemáticos. E aí, alguns desses assuntos que os engenheiros utilizam em sua profissão é a trigonometria. E hoje nós vamos falar um pouquinho acerca do ciclo trigonométrico e uma das aplicações está na engenharia, conforme vocês veem aí na sua telinha. Então olha só, no ciclo trigonométrico é uma representação gráfica que auxilia no cálculo das razões trigonométricas. E aí vale ressaltar aqui aquelas leis que vocês já estudaram anteriormente, que são chamadas as relações trigonométricas, onde nós temos aí o seno, e a sua definição é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nós temos ainda, nessas razões trigonométricas, o cosseno, onde nós temos aí a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e ainda temos a tangente, que é a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, olha só, no ciclo trigonométrico é onde nós podemos representar essas razões trigonométricas na simbologia geométrica. Vocês estão percebendo aí que no eixo do x nós temos a nomenclatura do cosseno. No eixo do y nós temos a nomenclatura de seno. E tangenciando a circunferência, nós vamos ter aí a tangente. Para o cálculo da tangente, vocês vão perceber um prolongamento da reta A do centro da circunferência ao externo da circunferência. E aí nós vamos de encontro a essa reta que tangencia a circunferência. Tudo bem até aqui? Mas para vocês perceberem isso, eu trouxe um lembrete aí, e vocês podem anotar no seu caderno em relação a esse lembrete. Então, olha só, dado um seno de beta, nós podemos extrair informações do ciclo trigonométrico. Por exemplo, dado que as relações trigonométricas do seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, isso transferindo dessa nomenclatura para o ciclo trigonométrico, nós podemos tirar de lá, do ciclo trigonométrico, os valores de y dividido para o raio, ou seja, essa reta onde ela forma um ângulo beta, certo? E aí nós vamos ter o conceito de seno de beta. Da mesma forma acontecerá para o cosseno de beta, onde nós vamos ter aí o valor dado de x dividido pelo raio. E da mesma forma acontece para a tangente de beta. E aí é onde nós temos os valores de y dividido para x. E aí você encontrará esse valor angular da tangente. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, olha só, nesse ciclo trigonométrico nós vamos chamar assim porque a circunferência ela orienta essas razões trigonométricas. Ou ainda, que o centro da origem do sistema do cartesiano ortogonais, e aí nós vamos ter a presença do raio em uma unidade, a qual dá o sentido de positivo e negativo,
conforme vocês veem aí na sua telinha. Então, olha, observando só, transferindo esses conhecimentos do ciclo trigonométrico para o plano cartesiano, vocês vão ter aí um ponto A, onde nós temos um raio que vai do centro para a borda da circunferência. Então, essa reta aí, com o ponto da origem até o A, nós vamos ter uma unidade. E além, quando você faz a representação geometricamente, você vai observar essas coordenadas, que é o sentido, em relação ao sentido. Quando você está anti-horário, ela terá valores positivos. Quando ela for sentido horário, os valores serão negativos. E aí vocês vão já compreender o que eu estou falando nesse exato momento. Então, olha só, todo ciclo trigonométrico tem um início no ponto A e ele vai girar sempre no sentido anti-horário. Então, vocês já vão perceber que todas as representações, quando nós formos identificar em relação ao ciclo trigonométrico, nós vamos trabalhar sempre no sentido anti-horário, tudo bem? E esse sentido, ele é positivo. Os eixos x e y do plano cartesiano, eles vão dividir a circunferência em 4 partes congruentes, ou seja, essas figuras elas são semelhantes, e aí nós vamos chamá-las de quadrante. Então, observando bem, do ponto A, no sentido anti-horário, nós vamos ter o primeiro quadrante, conforme vocês veem na figurinha, o segundo quadrante e o terceiro quadrante. E, no final, o quarto quadrante. Então, vocês devem lembrar dessa parte conceitual da trigonometria. Então, mais uma vez, vale ressaltar que no ciclo trigonométrico você faz a leitura anti-horário e aí vocês vão se deparar com o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tudo bem até aqui? Então, olha só, observando o ciclo trigonométrico com já alguns elementos dispostos aí da trigonometria, vocês vão perceber que lá do ponto A anteriormente, ela vai iniciar o 0 grau, certo? E aí, quando você abrir esse ângulo, você terá aí, quando ele estiver perpendicular ao eixo do x, você terá exatamente 90 graus. E quando esse ângulo abrir por completo, terá aí uma semicircunferência, e essa semicircunferência tem valor de 180 graus. E mais à frente você terá 270 graus, e quando ela der uma volta inteira na circunferência, você terá 360 graus. Isso é importante. E aí, pessoal, nós vamos trabalhar agora as medidas em graus. A unidade principal da medida de um ângulo é o grau, certo? E aí, 1 grau, na verdade, quando você faz relação com a imagem que você viu anteriormente do ciclo trigonométrico, ela representa exatamente 1 sobre 360 graus, certo? De uma circunferência. Ou seja, 1 grau corresponde a uma das 360 partes lá do ciclo trigonométrico, da circunferência que você viu anteriormente. E aí ela foi dividida dessa forma. Assim, uma circunferência inteira, ela possui 360 graus. Tudo bem até aqui? Agora sim, pessoal, quando queremos expressar as medidas de ângulos menores que 1 grau, nós vamos utilizar o minuto. E aí o minuto ele corresponde exatamente 1 sobre 60 de 1 grau. Ou seja, 1 minuto ele vai corresponder a 60 partes de um ângulo de 1 grau. E aí nós podemos ter a seguinte referência matemática, conforme vocês veem na telinha, que 1 minuto é igual a 1 sobre 1 grau dividido para 60 partes. Assim, 60 minutos é igual a 1 grau. Tudo bem? Uma outra especificidade em relação às medidas dos graus é quando a gente quer expressar medidas de ângulos menores que 1 grau.
que aí nós podemos utilizar também o segundo. E aí, o segundo, ele também nós podemos representar da seguinte maneira, 1 sobre 60. Ou seja, 1 segundo ele vai corresponder a 60 partes de um ângulo de 1 minuto. Que aí nós podemos ver matematicamente, conforme vocês veem na telinha aí, dessa forma. 1 segundo é igual a 1 minuto de 60 partes. Tudo bem? Então, olha só. Assim nós vamos ter 60 segundos, que equivale exatamente a 1 minuto. Outra medida importante é a medida em radiano. Um arco de 1 radiano é o arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o contém. E aí, como vocês veem aí na telinha de vocês, nós temos um arco e tem também as medidas do raio, e entre esses dois raios nós temos aí o valor angular, tá ok? As medidas de um arco da circunferência em graus, ela pode ser transcrita em radiano, e nós vamos utilizar aquela ferramenta diretamente proporcional que vocês já estudaram em aulas anteriores. E aí nós podemos ver as estratégias matemáticas aí postas, tá? 360 graus dividido para 2π, ou seja, 360 graus de uma circunferência, ela tem correspondência com uma volta. Isso implica dizer que 180 graus corresponde à meia volta, que é representada por π. Tudo bem? Assim é possível fazer as conversões das unidades através de uma regra de 3 simples, tá? Conforme vocês veem na telinha de vocês. Nós temos um valor de uma variável A dividido para 180 graus, e ela, por ser diretamente proporcional, ela é igual a alfa, que é o valor angular, dividido pela meia volta, que é o π. Tudo bem? Agora nós vamos tratar das principais divisões do ciclo trigonométrico. E aí nós temos algumas medidas de ângulos notórios, que nós já falamos anteriormente, que é o 0 grau, 90 graus, 180 graus e 270 graus, que, por sua vez, nós podemos transformar isso em valores radianos. Ou seja, 0 grau, e aí em 90 graus nós temos π sobre 2, em 180 nós temos π, 270 graus nós temos também a correspondência, que é 3/2 de π, e uma volta que são 2π, tá ok? Os arcos côngruos, toda vez que um ponto da circunferência é o mesmo para dois arcos diferentes. O que significa dizer? A leitura, por exemplo, do 0 e de 2π. Nós vamos chamar esse arco de côngruos ou congruentes, tá? Note que todos os arcos côngruos diferem entre si de um múltiplo de 2π, que é o comprimento de cada volta. Então vamos imaginar o ponto como um móvel que se desloca sobre a circunferência no sentido anti-horário, conforme foi tratado anteriormente. E aí nós vamos tratar da seguinte maneira. Então percebam que ao se movimentar, por exemplo, do ponto A para o ponto B, nós teremos aí 60 graus. E esse 60 graus tem a mesma correspondência se eu der mais uma volta inteira na circunferência. Ele vai permanecer o mesmo valor de 60 graus quando você voltar a esse ponto inicial A. Professor, mas se eu der mais uma volta? Novamente, se eu der mais uma volta na circunferência, ele vai permanecer os 60 graus na mesma posição e na mesma distância entre A e B, certo? Então, olha só, para finalizar, na primeira figura vocês veem aí o deslocamento de A para B com 60 graus, certo? E isso vai permanecer quantas voltas forem dadas nessa circunferência. Então, em resumo, nós temos aí um modelo matemático para calcular essas voltas, que é chamado o deslocamento de K voltas, onde vocês vão ver aí na formulazinha que é representada por 60K mais K vezes 360 graus. E esse K ele pertence aos inteiros, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui. Trabalhamos hoje o ciclo trigonométrico orientado, e aí vale ressaltar que o ciclo trigonométrico orientado é trabalhado em cima da circunferência,
Para isso, acesse a plataforma Eduque, reveja essa aula e outras aulas e faça os aprofundamentos dos seus estudos em relação à trigonometria. Até a próxima, um abraço!